Agora em Brasília, 12h51, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, encerra esta sessão deliberativa virtual em que o plenário aprovou um requerimento de urgência para apreciação do projeto de lei que altera o Código Penal a fim de vedar o uso de linguagem ou material que afete a dignidade das partes ou testemunhas nos atos processuais. Esse projeto de lei altera também o Código Penal para instituir o tipo penal violência institucional no curso do processo. Aqui ao meu lado, Dini Moraes. Boa tarde, Dini. Esse foi o único requerimento de urgência votado nessa sessão. Exatamente, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos que acompanham agora ao vivo a TV Câmara, a Rádio Câmara e também os nossos trabalhos aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães nas redes sociais e na internet, né? Hoje estava prevista a votação da medida provisória que trata de aumentar a margem para crédito consignado durante a pandemia. Como não há acordo a respeito do texto dessa medida provisória, não foi votado. Então, neste momento, inclusive, o relator desse texto está reunido com diversos parlamentares em busca de um texto que tenha mais apoio, que possibilite a aprovação. Quem está pegando essa medida provisória? Ela aumenta, de 35% para 40% o valor que pode ser descontado, do salário ou do benefício, tanto do aposentado e pensionista, como dos trabalhadores também que são regidos pela CLT. O texto apresentado pelo relator aumenta a quantidade de pessoas que podem se beneficiar desse aumento da margem do crédito consignado. Passa para servidores públicos no geral, para militares no geral e também para trabalhadores da administração pública, isso de todas as esferas, municipal, estadual ou federal. Também foram inseridos diversos trechos relacionados ao INSS, aquela força-tarefa que o INSS está fazendo para avaliar processos pendentes. E aí a gente lembra que no final do ano passado, a fila, segundo dados do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a fila era de mais de 1.700.000 processos que estavam pendentes de avaliação do INSS. Então, há aí um mutirão para tentar diminuir essa fila e, para isso, foram inseridos vários trechos dessa medida provisória também, o que há discordância entre os parlamentares. Então, há uma busca aí de um texto mais consensual. Por isso, esse assunto não foi votado no dia de hoje. O que acabou sendo votado? Essa urgência que o Márcio acabou de falar para a gente, que é uma urgência, ou seja, é uma autorização para que o projeto seja votado diretamente no plenário. Ele pule etapas de tramitação e seja votado diretamente aqui no plenário. O que essa proposta diz? Ela, na verdade, cria, tipifica o crime de violência institucional. Ela foi motivada por causa daquele episódio da jovem Mariana Ferrer, de Santa Catarina, que durante o julgamento de um caso em que ela acusava um empresário de estupro, ela acabou sofrendo humilhação. Então, para tentar criar um tipo penal para esse tipo de situação em que a vítima não seja revitimizada durante o processo por agentes do Estado, esse projeto viria nesse sentido, entendeu, Márcio? Para criar punição para agentes do Estado que cometam esse tipo de conduta. E aí a pena seria de 6 meses a 2 anos. Só que aí a gente lembra, é um projeto que não tem acordo, a gente inclusive já ouviu alguns parlamentares falarem aqui, que quando for votado na discussão do mérito, aí serão feitas as sugestões de alteração. Nesse momento, Márcia, a gente vai falar com o deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente aqui da Câmara dos Deputados. Ele está com a gente aqui no plenário Ulisses Guimarães e vai falar um pouquinho para a gente por que a medida provisória do crédito consignado, que aumenta a margem do crédito consignado, acabou não sendo votada hoje. Boa tarde, deputado. Bem, boa tarde. Eu quero primeiro justificar a todos os aposentados e aposentadas brasileiras, reafirmando a disposição da Casa de aprovar essa medida provisória na próxima terça-feira, pelo compromisso que temos em facilitar a vida dessas pessoas num momento tão difícil
em decorrência da pandemia. No entanto, ainda havia dúvidas no texto, isso acabava colocando em risco a aprovação da medida provisória, ou pelo menos a integralidade dela, e muitas vezes é melhor perder alguns dias, mas ter a segurança de que nós teremos os votos necessários para a aprovação da medida provisória e garantia desse benefício para os aposentados e aposentadas brasileiras. Deputado, o prazo dessa medida provisória está chegando no fim, né? Ela perde a validade na quinta-feira da semana que vem. O que está pegando especificamente? Quais são os pontos polêmicos? O senhor sabe dizer para a gente? O principal ponto polêmico é que dentro da medida provisória há um destaque que amplia os benefícios. Uma coisa é você ampliar o limite de consignado. A outra coisa é você, o que há através de um destaque, suspender o pagamento de consignado por tantos meses ou enquanto durar a pandemia. Isso certamente, a despeito de parecer muito meritório, teria um efeito no custo do crédito para novas adesões ao consignado. Nós teríamos suspenso para os atuais e teríamos juros mais altos para os futuros. Então, por isso que é preciso esclarecer a sociedade, esclarecer o conjunto do plenário da Casa, para que a gente tenha tranquilidade de que a medida provisória ela cumpra os seus objetivos, que é aumentar o limite de acesso ao crédito consignado. A gente quer agradecer, então, muito obrigada, deputado Marcelo Ramos, pelos seus esclarecimentos aqui. Então, os parlamentares estão em busca desse consenso para que seja votado ainda na semana que vem, né? Muito obrigado, nós vamos votar. Eu quero tranquilizar todos os aposentados e aposentadas brasileiras. Nós vamos votar na próxima terça essa medida provisória, já com convergência maior dentro do plenário, e logo após a medida provisória vamos também enfrentar a aprovação da Lei do Gás, que é algo fundamental para regular um mercado importante para o Brasil e para dar mais um sinal de que o Brasil é um país que vale a pena investir, é um país que vale a pena acreditar. Muito obrigada, deputado Marcelo Ramos. Boa tarde, bom trabalho para o senhor. Obrigada pela entrevista. Então, gente, é isso. Hoje foi aprovado esse requerimento de urgência, né, para o projeto que tipifica a violência institucional, e a medida provisória que era a mais esperada, que é essa medida provisória que aumenta a margem dos empréstimos consignados que podem ser descontados diretamente na folha de pagamento ou no benefício de aposentados, pensionistas do INSS e empregados com carteira assinada. Isso passa para terça-feira que vem, conforme disse para a gente o primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que acabou de nos dar entrevista. Só lembrando, tá? O relator, deputado Capitão Neto, Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, ele já anunciou ontem que incluiu diversas categorias nesse texto que deve ser votado. Então, ou seja, esse aumento da margem do consignado, ele valerá não apenas para aposentados e pensionistas do INSS e para empregados, né, trabalhadores com CLT, mas também para servidores públicos de todas as esferas, ativos e inativos, para militares da ativa e da reserva e para empregados da administração pública, seja direta ou indireta. Isso também de todas as esferas, municipal, estadual e federal. E aí também vem aquelas outras modificações a respeito do mutirão do INSS que também foram incluídos no texto. O que está pegando, né, essa questão da suspensão ou não dos créditos do consignado, conforme o deputado falou para a gente. Quero convidá-los para continuar assistindo a programação da TV Câmara, ouvindo a Rádio Câmara e acompanhando nossos trabalhos diretamente das nossas mídias sociais, @Câmara Deputados. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e você pode acompanhar todos os atos dos deputados, ver como o seu representante atua, o que ele fala diretamente. Você mesmo pode ver e tirar suas próprias conclusões. A gente fica por aqui e avisa, né? Tem uma reunião de líderes prevista para 3 horas da tarde. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.